Fake news, Pepeu Gomes no Megadeth, será? É isso mesmo? Será que aconteceu esse convite aí para o Pepeu Gomes ingressar numa das maiores bandas de thrash metal de todos os tempos, o Megadeth? Isso e muito mais vocês vão ver nesse vídeo. É o seguinte, o Pepeu Gomes, vou mostrar aqui a entrevista que ele fez com Arthur Franchini, isso foi no início dos anos 2000, né? A gente vai olhar essa entrevista, vocês vão ter acesso a essa entrevista aqui, a gente vai ver direitinho como foi essa entrevista do Pepeu Gomes com o Arthur Franchini e alguns detalhes também sobre a sua chamada para o Living Colour, isso mesmo. E no decorrer dessa entrevista do Pepeu Gomes com o Arthur Franchini, foi até na época que o Dave Mustaine teve um problema na mão esquerda e no braço, né? Ele teve neuropatia radial que ficou sem poder tocar o seu instrumento. Foi uma época que o Megadeth parou. E também vou mostrar a minha opinião nesse vídeo. E também o próprio Dave Mustaine falando o que de fato aconteceu. E falo também sobre o impacto gigantesco do Kiko Loureiro no Megadeth. E falo um pouco da carreira do Pepeu Gomes, o grande guitarrista dos Novos Baianos. E também cito até um grande álbum dele solo, um álbum instrumental. Isso e muito mais vocês vão ver aqui nesse vídeo. E do mais, vamos ingressar agora no vídeo. Pois é, pessoal, o Pepeu Gomes disse em uma entrevista ao Arthur Franchini, o ex-baterista Arthur Franchini, que ele foi chamado para ingressar numa das maiores bandas de thrash metal do mundo, o Megadeth. É o seguinte, eu fiz outro vídeo, vou deixar aqui na descrição e também lá em cima nos cards, mas vou deixar aqui na descrição porque depois que vocês terminarem de ver esse vídeo, vocês vão ver o próximo vídeo. No outro vídeo eu vou mostrar o seguinte, o Pepeu Gomes tocando uma canção do Megadeth, né? Ele fez uma apresentação na MTV, para quem não sabe, e lá na MTV ele improvisou em cima de uma canção do Megadeth, a Only Wars. Vou mostrar aqui um trecho para vocês darem uma olhada. Enfim, essa música, tem uma música aqui do Megadeth, que caso você tivesse entrado no Megadeth, como seria esta música com o solo de Pepeu Gomes? Vamos sentar? Bora! Vamos lá, solo Rolling Walls. Para a música! Obrigado. Uma salva de palmas para Pepeu Gomes. Deu pra ver aí nitidamente que o Pepeu Gomes estava bem animado para tocar a canção do Megadeth, né? E também eu falo um pouco sobre o Kiko Loureiro, que ingressou no Megadeth. Entrou em 2015 e passou 8 anos na banda e lançou 2 álbuns e ganhou até um Grammy Latino com o Megadeth, com o álbum Dystopia. Enfim, voltando aqui para o Pepeu Gomes, e é o seguinte, né? Mas o Dave Mustaine não sabia nada disso. Em uma entrevista recente, disse o seguinte, que era lá, mentira, I don't care, eu não me importo, enfim. Vamos ver aí quem é que de fato aí não sabe aí dessa informação. Será que o Dave Mustaine, mesmo dono da banda, não estava sabendo aí desse convite que foi passado para o Pepeu Gomes, né? E eu não entendo o seguinte, porque na época que o Pepeu Gomes recebeu o convite, o Marty Friedman, ele estava na banda como guitarrista, né? Lógico, do Megadeth. E como era que o Pepeu Gomes iria ser o guitarrista da banda? Só se a banda de thrash metal americana fosse ter 3 guitarristas. Mas o próprio Dave Mustaine falou que nada disso aconteceu. Pois é, pessoal, e fica essa gigantesca interrogação no ar, né? O que de fato ocorreu? Eu quero que vocês deixem aí, por gentileza, nos comentários o que é que vocês acham disso. Vamos conferir agora essa entrevista do Pepeu Gomes com o ex-baterista Arthur Franchini. Vamos dar uma olhada nessa entrevista que foi no início aí dos anos 2000. Vamos dar uma olhada. Estamos aqui com o grande Pepeu Gomes. E Pepeu, você como grande guitarrista, tudo, eu gostaria de saber se você confirma a história que você fez teste pro Megadeth. Fez? Não fiz teste. Na verdade, eles fizeram uma proposta. Ah, é? A proposta é indecente e eu não topei porque talvez se eles fizessem hoje até topasse. Mas é porque eu estava em outra mesmo, sou um cara muito nacionalista e achei que o Brasil precisava mais de mim naquele momento do que ter participado do Megadeth. Mas você acha que agora com o Dave Mustaine com um problema no braço, não podendo tocar, poderia ser sua nova chance?
Não, na verdade, não é uma chance, né? Na verdade, Ou uma coisa nova, né? Pois é, pessoal, o Dave Mustaine tinha sofrido uma lesão, né, ele adormeceu por cima do braço e aconteceu uma lesão. E aí foi até indagado a respeito dessa lesão do Dave Mustaine na época, que seria mais uma oportunidade ali para o Pepeu Gomes, mas de qualquer forma, o Pepeu Gomes, mais uma vez, rejeitando aquela oportunidade que foi lançada sobre ele. Ok, vou explicar alguns detalhes aqui a respeito dessa lesão do Dave Mustaine. E a lesão do líder do Megadeth, o Dave Mustaine, foi o seguinte: ele estava com a neuropatia radial, estava com problema na mão esquerda e nos nervos do braço da mão esquerda. E a banda Megadeth ficou inativa do ano 2002 até 2004. Talvez seja uma coisa nova na minha vida. Agora, poxa, tem um projeto bacana, estou fazendo 50 anos, tem um projeto do meu disco duplo, né, que é um disco instrumental, com o outro cantado, com participações, com o meu primeiro DVD, com o meu songbook. É tanta coisa, cara, para fazer, que seria difícil conseguir abandonar tudo isso para sair excursionando com eles, que as turnê, pelo que o produtor deles me falou, eles saem de turnê por um ano. Cara. É, muito tempo. É muito tempo, eu não conseguiria ficar longe de família, entendeu? Essas coisas todas. Eu sou muito brasileiro. O Pepeu Gomes deixou claro aí que foi o que o produtor da banda Megadeth falou. Foi o produtor da banda. E ele também não conseguiria ficar longe da família. Não conseguiria. E ele também deixou bem claro que ele é um músico bastante nacionalista. Para quem não conhece o Pepeu Gomes, ele tem uma carreira gigantesca. Sim, isso mesmo. Desde o início dos Novos Baianos, de 1970, o primeiro álbum que ele gravou com os Novos Baianos, depois ele lançou a sua carreira solo. Ele começou em 1978, o primeiro álbum solo do Pepeu Gomes. É o seguinte, e em 1998 ele lançou um álbum duplo muito bacana, eu já ouvi, inclusive tem uma canção do Antônio Carlos Jobim junto com o Vinícius de Moraes, a música Garota de Ipanema. E o Pepeu Gomes faz essa canção, faz dela uma canção instrumental. Ficou bem bacana, eu já ouvi esse álbum do Pepeu, é chamado 20 Anos Instrumental. Ele foi lançado em 1998, é um álbum duplo, dê uma olhada aí na internet, ficou muito bacana. E o Pepeu Gomes tem mais aí, tem praticamente uns 19 álbuns solos que foi lançado. No outro vídeo, como eu já falei, vou deixar aqui na descrição para vocês darem uma olhada depois que vocês verem esse vídeo. Lá vou mostrar com mais detalhes a carreira desse grande músico. E também vou mostrar algumas canções dele que foram bastante conhecidas dos anos 80 e também dos anos 90, hits de novelas. Mas me senti muito lisonjeado. Com certeza, né? E recentemente eu fui chamado para fazer parte do Living Colour, para refazer o Living Colour. No lugar do Vernon No lugar Reed? do Vernon, é. O baterista me chamou, que é amigo de uma pessoa em comum lá no Rio. E quando ele esteve no Brasil, a gente ficou muito amigo, fomos à Mangueira, levei ele em vários shows e tal. E ele sugeriu o meu nome. E aí, através desse amigo, eles mandaram para mim uma carta, perguntando se eu não queria fazer parte do Living. Eu agradeci muito e tal. Eu estava no meio da turnê do acústico, disse que eu fiz pela Trama, tudo. Vira e mexe, sempre está surgindo uns malucos procurando o Pepeu. Tem tanta gente aí para eles procurar, né? Não, mas ia ser interessante, quem sabe um dia. E o Pepeu também deixou bem claro a respeito do convite que ele recebeu do baterista do Living Colour. Não, pois é, a vida está aí, a vida está começando sempre, né? Apesar de gostar mais do Living Colour do que do Megadeth. Acho que o Living Colour tem mais swing. É, eu acho que sim. E eu gosto muito do batera. O batera é muito demais, chegado, né? O batera é muito forte. A banda toda, né? E me balançou mais a proposta Do Living Colour. do Living do que do Megadeth. Mas você acha- emocionalmente. No Megadeth ia ter espaço para você colocar umas coisas tuas, você E acha? sabe por que ia ter? Porque eu ia chegar com uma proposta diferente. Eu ia chegar mostrando uma guitarra que eles não sabem tocar. Não conhecem. Não conhecem, É. né? Não sabem tocar, desculpa. Eles tocam diferente. Eu ia chegar tocando de um jeito que eles não sabem tocar desse jeito. Então eles iam pirar com isso, entendeu? Eu ia chegar tocando cavaquinho de trilho elétrico, fazendo um solo de rock em cavaquinho. Eles iam ficar malucos com aquilo, né? Ia ser legal. Ia ser legal. Foi o que eles viram no Rock in Rio.
Que chamou a atenção Que chamou a deles. atenção. Eu peguei a guitarra, toquei, depois eu peguei o cavaquinho desse tamanho e fiz a mesma coisa. O cara falou, pô, como é que você faz em 4 cordas o que a gente faz em 6? Eu disse, pois é a mesma coisa, né? Caminhão de japonês. Porra, legal. Tá bom? Valeu. Ô, Pepeu, obrigado, hein? Que é É isso aí. Valeu. Pois é, pessoal, vocês puderam ver aí o próprio Pepeu Gomes falando dos 2 convites que ele recebeu para ingressar em 2 bandas. Teve o Living Colour e também teve a outra banda americana, o Megadeth. E ele não quis nenhuma das 2 bandas. Ele é um cara completamente nacionalista e ele também é um músico bastante produtivo, né? Não tem como dizer que o Pepeu Gomes não é um músico completamente produtivo, né? O Pepeu Gomes, na sua carreira musical, tem dezenas e dezenas de álbuns lançados e bastante músicas gravadas, tanto instrumentais e também músicas cantadas. E ele canta e toca muito bem, né? Deixa muitos músicos para trás. Ele fez uma carreira gigantesca aí nos anos 80 e também nos anos 90. No próximo vídeo, como eu já falei, vou mostrar algumas canções com mais detalhes. E o Dave Mustaine disse que era mentira do Pepeu Gomes este convite, mas o Pepeu ele falou que o convite veio do produtor, né? Mas não dá para entender que o próprio Dave Mustaine não estava sabendo. A gente não sabe muito bem o que houve de fato nesse convite aí do Pepeu. Pode ser um convite muito rápido ali, ou alguma brincadeira dele, ninguém sabe se ele está falando sério mesmo ou está brincando ali naquela entrevista. E você, o que é que você acha? Será que o Pepeu mesmo foi convidado pelo produtor da banda Megadeth para ingressar na banda sem o líder da banda saber, o Dave Mustaine? E também o que não deu para entender direito sobre esse convite do Pepeu Gomes, o Matt Friedman, ele estava na banda Megadeth na época. Ninguém sabe isso, o Megadeth ia tocar com 3 guitarristas, né? Essa entrevista aí do Pepeu Gomes com o Arthur Franchini foi na época que o Dave Mustaine estava lesionado, né? Aí foi na época aí de 2002, no início dos anos 2000, eu falei anteriormente, mas foi dentro dessa época aí de 2002, que é o início dos anos 2000, de 2002 a 2003, por ali, né? Que foi na época que o Dave Mustaine estava. Porque essa entrevista aí não existe uma data definitiva que foi a entrevista. Eu não encontrei nada disso para poder mostrar aqui para vocês, porque existe uma pesquisa para poder trazer tudo isso à tona, para vocês poderem saberem o que de fato está acontecendo. E não adianta trazer algo aqui que não exista de fato, né? Porque tudo que eu quero trazer aqui para vocês são fatos verídicos e nada de achismo. Quando é minha opinião, eu digo, mas isso aqui é minha opinião. Mas quando não é minha opinião, eu tenho que trazer o fato aqui para vocês entender o que realmente está acontecendo. Não existe nada de achismo aqui, aqui é o que de fato aconteceu. Ok, vamos agora ver um trecho da entrevista do Manuel Santos com o Dave Mustaine, onde o Dave Mustaine fala com todas as palavras ali que o Pepeu Gomes nunca foi chamado para tocar na banda norte-americana de thrash metal Megadeth. Uma belíssima entrevista aí do Manuel Santos, parabenizar aí o canal dele, uma entrevista muito bacana. Vou deixar o link do canal dele aqui embaixo na descrição. E é isso, vamos conferir um trecho aí dessa entrevista e logo após esse trecho dessa entrevista aí, eu vou falar a minha interpretação a respeito desse convite do Pepeu ao Megadeth. Vou dar a minha opinião, né? Mas isso vai ser a minha opinião. There is a very well-known story in Brazil about a Brazilian guitar player named Pepeu Gomes. He's a very famous and influential guitar player here in Brazil. And he tells the story that Megadeth has invited him to join the band and he refused. Is there any truth to that? What did he say? He tells a story, and it's a very well-known story here in Brazil, that you guys saw him playing at Rock in Rio in 1991. And then after that, he doesn't say exactly which year was that you guys invited him to join the band, and he refused. Lies. Fala pessoal, é o seguinte, agora eu vou dar minha opinião, mas isso, na minha opinião, é o seguinte. O Pepeu Gomes, ele tocou no Rock in Rio de 1985. O primeiro Rock in Rio foi em janeiro de 1985. Vou mostrar aqui um trecho da apresentação do Pepeu Gomes no Rock in Rio de 1985. O Megadeth não estava lá.
Cidade do Rock, no palco Pepeu Gomes, com seus cabelos coloridíssimos e sua altíssima energia. Não deixou seu like, deixa o seu like, não deixou seu comentário, deixe seu comentário aí que não foi inscrito no canal, se inscreve no canal para não perder mais vídeos aqui. Sempre tem vídeos novos aqui para vocês, toda semana tem vídeos novos para vocês. O Megadeth estava no segundo Rock in Rio de 1991. O Megadeth tocou no dia 23, o Kiko Loureiro estava presente lá nesse dia 23, ele falou que foi no show. E já no dia 27, o Pepeu Gomes tocou, em datas completamente diferentes. Mas o Pepeu Gomes contou uma história que quem falou com ele foi o produtor do Megadeth, né? Ele não falou que foi o Dave Mustaine, ele disse que o pessoal me viu lá tocando. Vocês puderam ver aí, a gente conferiu toda a entrevista e a gente analisou o que poderia extrair ali daquela entrevista. Ele não deu nomes, né? Já o do Livy Colo, ele falou bem claro quem foi que o indicou, né? Foi o baterista. Já o do Megadeth, ele falou que na apresentação dele do Rock in Rio de 1991, eles gostaram, eles, né? No plural, a gente não sabe de fato quem foi que gostou da apresentação do Pepeu Gomes, né? Só cabe a ele aí dizer quem foi esse pessoal que gostou e quem o convidou de fato, sem o Dave Mustaine saber que ele foi convidado para tocar no Megadeth, né? O Dave não sabia e do mais, não sei se o Megadeth ia ter 3 guitarristas. O que é que vocês acham disso? O Megadeth estava no auge naquela época com o guitarrista Bart Friedman e o Megadeth não precisava de outro guitarrista. E quando precisou de outro guitarrista foi em 2015 que o Kiko Loureiro ingressou aí no Megadeth, né? Já pensou 2 brasileiros. E a respeito de técnicas, é completamente diferente a música brasileira da música de fora, né? Assim, mas o Kiko Loureiro toca heavy metal, já o Pepeu não toca heavy metal. Embora que ele fez uma apresentação na MTV tocando uma canção do Megadeth, né? Eu vou mostrar aí no próximo vídeo para vocês verem aqui comigo, tá? E vou deixar o link aqui na descrição e lá a gente vai falar um pouco sobre técnica. Mas a respeito da apresentação aí, do chamado do Pepeu Gomes para o Megadeth, é o segundo que o próprio Dave Mustaine falou, né? Não existe nada concreto com a banda. Pode ter sido aí esse tal de produtor aí que a gente não sabe quem é. E vamos ver aí o Pepeu Gomes em breve, com certeza ele vai se pronunciar e vai dizer aí quem foi esse produtor, né? Ou vai deixar quieto. Fazendo esse vídeo do Pepeu me fez lembrar do Pepeu Gomes, me fez lembrar o seguinte, do Raul Seixas quando ele falou que tinha conhecido o John Lennon nos anos 70, né? O John Lennon faleceu, para quem não sabe, dia 8 de dezembro de 1980. E o Raulzito, ele faleceu em agosto de 1989, né? Infelizmente, perdemos os dois, não ficamos sem saber de fato o que foi que aconteceu. Mas eu fiz esse vídeo, contei vários detalhes ali sobre esse acontecimento. Eu quero que vocês vejam esse vídeo, vou deixar aqui na descrição também e espero que vocês vejam. E também tem um vídeo também muito bacana sobre o último dia do John Lennon, né? Esse vídeo foi bem pesado para fazer, é uma história bem... Peguei mínimos detalhes ali do que aconteceu com o John Lennon. Quem é fã do John tem que ver esse vídeo. Foi bem árduo para poder fazer aquele vídeo e foi de um fã para outros fãs dos Beatles, né? Eu fiz um vídeo de uma forma que eu sempre sonhei saber todos os detalhes do último dia do John Lennon. Eu gosto muito de ouvir os sons do John Lennon, dos Beatles também. Enfim, gratidão a todos. Vou ficando por aqui e até a próxima.